E esse episódio é patrocinado por Insider, que eu usava muito quando estava vivo, mas não consigo mais. Uma tristeza que eu carrego. Insider está completando 7 anos agora em abril e está com promoções relâmpago em todo o site durante o mês. Acesse o QR Code na tela ou link na descrição. Olá, tenebrosos, seres carcomidos pelos vermes. Eu sou o Zumbilela e sejam mal-vindos ao programa de hoje. Preparem-se, se você é uma pessoa com problemas estomacais e cheia de medo, você vai piorar. Hoje teremos 2 histórias assustadoras, um mistério e um relato macabro. E os nossos convidados. Eles tiveram seus nomes sorteados de dentro de uma caveira de cabra que morreu de leptospirose crônica depois de ingerir um drogão em Osasco. Foram acorrentados em volta de uma figueira e só serão soltos depois de contarem histórias horripilantes. Eu disse figueira? É fogueira. Os pavorosos de hoje são Beto Ribeiro, que tem um canal de True Crime e é escritor. Ele ficou traumatizado quando era uma criancinha e fez a brincadeira no copo e deu muito errado. E tem Rodrigo Fernandes, humorista, diretor e roteirista, contando sobre quando encontrou um doppelganger, seu sósia do apocalipse. E no quadro E Se For Real, temos um relato tirado das profundezas da internet que fala de uma batalha travada desde os tempos imemoriais entre 2 sociedades secretas e que moldam o mundo até hoje. A narração é do Afonso Solano, escritor e dono de um bigode maligno. Tranque suas portas, acendam suas luzes, porque está começando mais um... tenebrosas pra contar em volta da fogueira. Quem quer começar contando a sua história? Eu posso começar. Tá bom, então. Vamos lá. Tá bom, minha história acontece em Sinop, uma cidade do interior do Mato Grosso onde eu cresci. Nasci em Cuiabá. O nome já é assustador, né? Sinop. E é uma sigla, cara. É uma sigla, Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná. Nossa, que sem graça. E teve uma chacina no ano passado no bar de sinuca. É verdade. O cara entrou e matou uma menina de 12 anos. Ou seja, a cidade foi construída em cima do cemitério indígena, provavelmente. Como todas, né? Como todas as cidades foram. Mas não é disso que eu vou falar. Tá. Uma coisa menos terrível. É menos terrível. Aconteceu comigo, a gente se mudou pra Sinop. Nós somos de Cuiabá, eu nasci em Cuiabá. Minha família é toda de Cuiabá. E a gente foi para Sinop no começo dos anos 90, porque meu pai foi chamado para fundar a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso em Sinop. E nisso, meu pai ia muito para Cuiabá para receber as orientações e voltava para Sinop, mas a gente ficava muito sozinho. Ficávamos eu, meu irmão mais velho, o Thiago, e minha mãe, Elba. Minha mãe nessa época tinha 35 anos de idade, meu irmão tinha 13 e eu tinha 8. Numa dessas vezes que meu pai estava em Cuiabá, e minha mãe já estava um pouco cansada de dormir sozinha com a gente, porque era muito perigoso. A nossa casa tinha uma casa de interior, então tinha uma cerca muito baixa e já tinha acontecido de roubarem roupa do varal, já tinha acontecido de um cara roubar o botijão de gás que ficava pro lado de fora, e o assaltante falou comigo, de eu estar dentro da casa, ouvir um barulho e falar, quem tá aí? E o cara falou assim, fica tranquilo, tô só levando o botijão de gás. Nossa. Minha mãe tava super com medo. Aí ela chamou uma amiga dela pra dormir com a gente naquela noite. E aí essa amiga tava pra vir, minha mãe fez um monte de cachorro quente e tal, e meu irmão detonou os cachorro quentes e tudo. Minha mãe vai passar mal,
segura a onda, vai passar mal. E meu irmão, não, beleza. Quando chegou de noite, a amiga da minha mãe falou que não podia ir, não ia dormir lá. Aí beleza, eu deitei na cama da minha mãe pra dormir com ela e meu irmão foi pro quarto nosso, né? Que tinha um quarto meio do meu irmão. Quando deu umas 4 horas da manhã, minha mãe acha, ela começou a ouvir passos no chão da casa. E o chão era de madeira, então rangia. E aí minha mãe falou, porra, tá aí ó, Thiago comeu cachorro quente pra caramba e aí agora tá passando mal. Minha mãe abriu a porta do quarto e viu o vulto do meu irmão no corredor. E falou assim, filho, você tá bem? E meu irmão ficou parado. Ele falou, filho, você tá passando mal? Você quer um remédio? E meu irmão ficou parado. Aí minha mãe foi andando em direção a ele pra falar, o que você tá passando mal? E meu irmão foi andando pra trás. E o quarto da minha mãe era na ponta do corredor e na outra ponta do corredor era uma salinha que a gente estudava. Tinha umas escrivaninhas, meu irmão ficava ali estudando e tal, acho que já tinha um computador ali. E o quarto meio do meu irmão era no meio do corredor. Então minha mãe foi andando em direção ao meu irmão e meu irmão foi andando para trás, para dentro desse quartinho. Aí minha mãe falou, filho, você tá bem? Você tá passando mal? Me fala, você quer um remédio? E minha mãe foi andando e meu irmão foi andando para trás. Aí quando minha mãe chegou na porta desse quartinho de estudos, ela viu meu irmão pulando pela janela. Que? Tinha um mosquiteiro e tinha um buraco no mosquiteiro. E meu irmão subiu num banquinho e pulou pra fora da janela. Aí minha mãe falou, caramba, sabe, a cabeça dela pirou. Aí ela foi até o nosso quarto, a porta estava encostada. Quando minha mãe empurrou a porta do quarto, meu irmão estava dormindo na cama. Não era o meu irmão. Cara. Mas ela viu o vulto do meu irmão. Mas era gente de verdade? Era uma pessoa. Aí minha mãe... Da estatura dele. Da altura do meu irmão, com o cabelo parecido com o do meu irmão, e ela achou que era. E aí minha mãe entrou no quarto e sacudiu meu irmão e falou, tem alguém aqui em casa, acorda, que minha mãe queria levar meu irmão pro quarto dela e trancar a porta. Só que meu irmão não acordava, porque tava pesado, tava dormindo gostoso, tinha enchido a cara de cachorro quente, tava lá dentro. Aí ela começou a carregar meu irmão, e meu irmão era um cara de 13 anos pesado. E ela foi carregando meu irmão, ela bateu com a cabeça dele no armário, no guarda-roupa, aí ele acordou, meio sem saber o que estava acontecendo. Minha mãe falou, tem um ladrão dentro de casa, acorda, tem um ladrão dentro de casa. E meu irmão começou a convulsionar. Cara. E aí minha mãe arrastou meu irmão pra dentro do quarto, botou ele na cama, meu irmão ainda... Minha mãe falou que eu dormi o tempo todo, eu não acordei em momento nenhum, eu lembro da história. E aí ela pensou, eu vou até lá no quartinho, e tranco a porta do quartinho, porque daí se o cara pular lá dentro, ele que leve tudo que tá lá dentro, ao invés de levar tudo que tá na casa, ou ameaçar a gente e tal. Quando minha mãe foi até o quartinho, a porta estava fechada, e ela não lembrava de ter fechado a porta. Quando ela pegou na maçaneta para abrir a porta, pegar a chave e trocar pro lado de fora, a porta estava trancada. Pelo lado de dentro? Pelo lado de dentro. Nesse meio tempo, o cara pulou de volta para dentro da casa e trancou a porta. Ou seja, ele era o dono da situação. Ele decidia se ele entrava ou saía da casa. E aí minha mãe correu pra dentro do quarto, fechou a porta. Não gritou nada? Não, só tentando salvar a vida da gente, dela, só assim, resolvendo rápido, né? Tentando resolver rápido. Entrou no quarto, fechou a porta, empurrou a cômoda pra segurar a porta. Em 93 ninguém tinha celular. Mas quando alguém ligou pra polícia, mas tinha telefone fixo. Aí tinha um telefone fixo no quarto. Aí ela foi ligar para uma amiga dela que trabalhava na assistência social para chamar a polícia, enfim, porque na hora não veio o telefone da polícia para ela, por mais fácil que seja. 190. 190, não veio para ela, porque nunca ligou para a polícia, no momento você liga para uma amiga. Ela foi ligar para amiga dela e ela ligou para o vizinho, por engano, mas acho que no inconsciente dela, ela queria ligar para uma amiga, mas ligou para o vizinho. Aí a esposa do vizinho atendeu e ela falou, tem um homem aqui em casa, estão assaltando minha casa. A vizinha falou, calma, eu vou acordar o Geraldo, que é o vizinho, e ele vai aí. Aí o cara foi e tal, ela ficou no quarto falando com a vizinha no telefone o tempo todo, chegou o Geraldo e falou, dona Elba, é o Geraldo, tá aí, tá. Aí ele foi com uma espingarda que ele tinha de matar passarinho. Nossa. Então, assim, se aparecesse um ser humano mesmo, ele não ia resolver muito, mas se aparecesse uma andorinha, ele tava preparadíssimo. O Geraldo resolveria na hora. E aí o Geraldo ligou para um outro vizinho da rua ali, que era o pai de uma menina que estudava com meu irmão, porque esse cara tinha um revólver de verdade, um revólver de matar ser humano. Sim. E aí foram os dois.
E aí, minha mãe, o Geraldo falou assim, mas você chamou a polícia? Falou, não chamei. Aí a mulher do Geraldo falou no telefone, mas eu liguei pra polícia. Não, a polícia já tá vindo. Aí o cara que tinha uma arma de verdade falou assim, pô, minha arma não é registrada. Aí ele foi embora. Aí ele foi embora. Ou seja, ficamos nós sendo cuidados pelo seu Geraldo com a sua espingarda de matar andorinha. Mas era o que a gente tinha. E quando... E aquela porta trancada. Minha mãe dentro do quarto com a esposa do seu Geraldo no telefone e o seu Geraldo lá de fora com a espingardinha dele. Aí a polícia chegou. A casa é térrea. A casa é térrea, uma casa de esquina, assim, com um muro baixo, interior, assim, enfim. E aí, cara, a polícia chegou, aí o policial pulou por onde o cara tinha pulado, pela janela, pelo mosquiteiro. Aí o cara pulou, andou na casa toda... E aí bateu na porta e falou assim, Tonelba, você tá aí dentro? Ela falou, tô, é a polícia, não tem ninguém na casa, pode abrir. Aí minha mãe abriu a porta e tudo mais, e eram 2 policiais. E minha mãe olhou e falou, porra, policialzão, assim, né, igual de filme. E aí quando o cara foi começar a falar, o cara falou assim, mas como é que foi quando você viu o rapaz que pulou aqui? Aí minha mãe falou que ela começou a querer dar risada, porque ela tava num misto de emoções ali, e o policial fortão tinha uma puta voz fina. O do Anderson Silva. Era o Anderson Silva. Aí ela ficou assim, mas beleza, respondeu tudo e tal, os policiais deram 1 milhão de dicas de segurança pra trancar tudo na casa e tal. E aí... Quando eles terminaram, falaram, não, tá tudo certo, a gente já pode ir embora. Era tipo umas 5, 6 horas da manhã, o dia tava amanhecendo. A gente já pode ir embora. Minha mãe falou, não, tudo bem, obrigado por ter vindo e tal. Aí ficou uns 5 segundos de silêncio. Aí o policial falou assim, você quer que a gente saia pela janela? Aí minha mãe, não, desculpa, como eu vou abrir a porta. Aí eu abri a porta pros caras irem embora. E aí eu cresci ouvindo essa história. Assim. Aí no dia seguinte que ela foi falar com meu pai e tal. Sabe o que parece isso? Aquela história de doppelganger, né? Como que chama? Do cara que... Todo mundo tem um tipo a história do Nós lá, daquele filme. Você tem uma cópia tinha uma sua. cópia dele. Doppelganger. Não mas assim... isso. Que cada... Tem uma... É um sósia, né? É um sósia mais do Vai mal, ser né? o mesmo, é a sua sombra. É uma sombra do mal, É o seu espelhamento. Exatamente, o seu espelhamento do mal. E fica nesse mundo entre o nosso e o outro, assim. Tá. Quase um Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Ele vive nesse Stranger mundo, Things. nesse mundo que é Upside Down. na beirada, Então, falando também década de 1980, né? Que a gente tinha aquele ainda Hora do Pesadelo estreando. Uau. Era o Pesadelo on Elm Street, era Nightmare on Elm Street ainda. Você tinha uma coisa de filmes de terror muito interessantes ali. uma sequência de filmes, né? Muitas coisas muito legais. Fred Krueger, né? Que aparecia no sonho, né? Uma coisa terrível. Era terrível. Eu dormi depois de assistir. Nossa. A Nightmare on Elm Street, depois Ou que ele vai. Poltergeist, que o demônio saía do chiado da televisão. Que era o que ia pegar agora. E o Poltergeist, pra mim, era o grande filme de medo. Pra quem era da minha geração, porque eu tinha... Quantos anos vocês têm? Eu 53. Então você é da minha geração. Da minha geração. Então, eu tinha a idade dos Stranger Things, na época dos Stranger Things. Eu gosto de assistir aos Stranger Things, porque eu me vejo na idade daquele menininho que é sequestrado, com aquele cabelo, inclusive. Então, eu tinha a mesma roupinha, era meio viadinho igual ele, então era uma coisa assim, me olha nele. Então, Stranger Things eu sempre trago comigo. E lá, o Poltergeist foi um filme que nos assustou muito, principalmente a mim e meu irmão mais velho. Meu irmão mais novo era muito mais novo, ele tinha 8 anos a menos que a gente. E a gente tinha um sítio, tem um sítio até hoje em Piracaia, que ele era... A cidade abraçou hoje o sítio, mas ele era afastado. A luz acabava na entrada do sítio e ela apagava depois das 10 da noite. A cidade ficava umbreusa. Bom, a gente viu como tá rápido. Gerador, Imagina, Sinop era assim, quando a gente mudou pra lá. Tinha luz dentro do sítio, tinha, mas a cidade apagava a luz da rua. É isso, depois Sinop das era 10 assim, da noite Sinop desligava, o gerador apagava, a cidade apagava. E se Piracaia tem uma coisa, né? Ela é a cidade prima de Joanópolis, que é a cidade do lobisomem. Ah, é? Ela é a cidade do lobisomem do Conhecida Brasil. Não, se você chegar na cidade tem uma estátua do lobisomem. Que legal. Fantástico fez um especial, porque Fantástico, domingo, a última matéria era sempre mais de medo, né? Eu lembro Era o menino da bolha. A mulher de branco. Mulher de branco, era sempre mais aquelas coisas. Nessa época, começou a se lançar nas bancas de jornais, lembra aquela tábua, Ouija que fala? É Ouija. Tábua Ouija. Lançava na banca de jornal. Nossa, olha só. Você comprava aquela bodega lá. E a gente vai, e isso aconteceu, e meu irmão mais velho, quando estiver assistindo isso, ele vai desligar. Porque a gente tem um combinado de não falar mais dessa história. Porque minha avó ela é meio bruxa, assim, ela fazia benzedeira, sabe, lia cartas, assim, era toda mística. Ela morreu já faz um tempo. E ela morava ali no sítio também. E a gente estava lá e eu comprei bem aquela tábua. Bom,
vamos levar a tábua. E uns amigos também, filho de amigo da minha mãe e tal. E a gente vai para um quarto, que é um quarto até hoje onde eu não entro. Não há Cristo que me faça entrar nesse Você quarto tinha em quantos anos Piracá. nessa Eu tinha 13 Stranger Things total. Aham. E a gente entrou, eu, meu irmão, um primo, que é um primo, acho que é o Nelson, que estava lá, a Adriana e o Pituco, que eram filhos de uma amiga da minha mãe e da minha tia. O meu irmão mais novo não entrou, ele era muito pequeno, 5 anos, 6 anos. A gente entrou nesse quarto, era umas 3 da tarde, eu te juro que eu estou contando a verdade. A gente pega e você tem toda uma forma de invocação, você precisa acender a vela, você precisa contar até não sei o quê, o copo tem que estar de tal, e a gente foi montando todo o cenário dentro daquele quarto. Pra fechou a invocação do janela. demônio. Eu não sei de quem. É. Nunca não fala? naquele manual não me fala falava que é o que demônio, aparecia fala ali. que é um espírito com quem eu posso conversar. E aí, Falta da internet nos anos Não é? 80, né? nem não conhecer tinha. é isso, Não é. conhecer, não tinha nem explicação disso. E a gente fazendo a invocação e tudo mais, a gente senta e põe o copo. Todo mundo fala, se tem uma forma de falar, agora não lembro. Se tem uma forma de falar, e aquela coisa começa a andar. Vocês já fizeram aquilo? Não. Não, E não eu tenho saco, eu tenho... Não façam, não precisa, é uma Não. coisa horrorosa. Não façam. Minha cueca é muito fina, para Não, não mudar, terrível, não dá, né? É ruim pra terrível, mim. é terrível. Isso era umas 2, 3 da tarde que a gente entrou, Nossa. tá? E o copo começou a ir daí. Todo mundo tira a mão, fala quem empurrou. Porque É. a primeira coisa que você fala, É, alguém claro. empurrou, Alguém tá empurrando. não sou idiota, não sei o que lá. Até que todo mundo começa, e aquele negócio começa aí. Você tem perguntas que você tem que ir fazendo. E vai montando, e aí a primeira pergunta que você faz é qual o seu nome. Tem alguém aí? Aí vai pro sim. sim. É. Se não tiver ninguém, não vai pro não, né? Tem alguém aí? Não. Aí então tá esquisito. Sim. Você tem sim, não, umas letras e uns números, né? Essa é a tábua, não sei das Tradicional, né? E aí, ela assim, você... Qual é o seu nome? você vai pra... Não posso falar o nome dela, porque minha avó falou... Sério? Pra limpar o que ela fez com a gente ali, minha avó limpou tudo. Mas era o nome de uma Tô falando menina? Sério, uma mulher. Cara. Se eu falar, minha avó até me deu Entendi. a dica de que se eu falasse, como eu passar pro outro, tipo Samantha. Entendi. Você pega a fita VHS, Não fala, entrega. não quero, eu não teria quero. que Não passar fala, pra não vocês, fala. sem vocês saberem como eu passei pra vocês. Não, ou a gente Entendeu? pode tampar o ouvido e falar, não aí você falo. fala pra todo mundo que tá aqui, ó, assistindo Melhor não. na internet. E o pior é que no dia seguinte passou na sessão da tarde um filme que era o nome dessa mulher numa música. Tô falando sério, você pode perguntar pro meu irmão mais velho, pro Ricardo. Imagina o cagaço. Até hoje a gente não gosta de falar disso. Tá. Tanto que eu pensei, lembra que a gente começou a conversar com a Ju daqui? Eu falei, não sei se eu gosto de falar muito dessa história, é uma história que eu não gosto muito. Ela começa a responder perguntas, que cada um foi fazendo coisas, que vamos fazer uma pergunta que só eu sei. Lógico que depois todo mundo sabia É, claro. as respostas de cada um. E ela foi acertando. Cara. E ela ia acertando. E aí eu brinco que o aniversário que eu mais espero chegar é o dos meus 68 anos. Porque eu viro para ela e faço uma pergunta que no manual diz, não faça. Que é, cara. Quando eu vou morrer? Quantos anos eu vou morrer? Você fez essa Eu pergunta? fiz essa pergunta. Meu Deus. 68. 67. 67. Por isso que eu quero fazer o aniversário de 68. E aí eu sempre penso com meu irmão, a gente fazer, será que ela inverteu? Será que é 76? Então são 2 aniversários que eu quero. Nossa. O de 68 e o de 77. Nossa, cara. E aquilo foi tomando uma proporção que a gente foi conversando ali, falando com as coisas. E eu falava, você tem que desinvocar. Mas você tinha medo fazendo ou não? Hã? Na hora que você tava fazendo, você Aí tinha a gente medo. começou a perceber e eu perguntava, você é do bem? Você é do bem? Ela não mexia. Você é do mal? Ela vinha pra cá e voltava. Então você tem que fazer era zoeira, olha, que é eu tô- pior, ó, que é começa pior. a me Não, arrepiar. porra. Não tô gostando disso. É. Aí o que acontece? Ela vai e aquilo foi tomando, a gente foi perguntando e a gente precisava desinvocar ela. Manda ela embora. Muito obrigado, a gente vai rezar. Eu te juro que ela apagou no meio disso tudo, não, tem que cara. acender de novo. Não é que apagou porque acabou, ela apaga. Nossa. São umas várias velas, são Sim. muitas velas. E você não pode, ninguém que está com a mão no copo pode tirar a mão. Ah, é? Acender a vela Porque à distância. Porque Você não pode, porque quebra o círculo. o círculo. Sim. Cara, essa mulher não queria ir embora. Ela não Solitária, né? aceitava desinvocar. Solitária, Uma né? chata. Solitária, Só uma solitária. pessoa chata pra entrar num copo às 2h30, 3 horas, tá com um monte de criança. Com criança. Mas ela Só falava, uma não quero ir pessoa embora. sozinha. Não queria ir embora, não vou. Eu quero ficar, e a gente não conseguia. Você tem um monte de coisa ali, lê negócio, tudo pra pedir desinvocação. Até uma hora que batem na
Minha mãe jura que eles abriram aquela porta, não viram ninguém. Era umas 7, 8 horas da noite, eles estavam já chamando a polícia. Porque ninguém achava a gente dentro do sítio. E todo mundo falou que bateu na porta do quarto, entrou no quarto e não viu ninguém. Para com isso, cara. Para com isso, cara. Para com isso, cara. Mais velho, pro Ricardo. Para com isso, bicho. Ninguém. A gente saiu do quarto, era umas 7, 8. A gente não sabe até hoje o que aconteceu de tantas horas. Foram muitas horas ali dentro. Acho que é óbvio que ninguém deve ter aberto aquela porta, pode ter sumido. Eu fui pro quê? Pro Stranger Things de novo? Isso é o teu... Não, é a minha reação. É a sua realidade, que eu me nego a algumas coisas. Sim, claro. Quando entra, tal, não sei o que lá, minha avó percebeu, minha avó viu o que vocês estão... O que é isso? Minha avó é meio bruxa. Era, né? Ela pega, eu conto tudo pra minha avó, o que acontece, a gente tá morrendo de medo. E o cagaço de falar o nome. A gente falou, ela falou assim, começou a pegar aquelas coisas de arruda e tal, benzeu um por um que tava ali. Me fez pegar aquela tábua Ouija, ela fez umas coisas esquisitas ali, abriu carta, não sei das quantas, me prometeu pra gente que nunca mais a gente poderia falar o nome dela pra não invocar. Ela desencarnou, ela que fez lá uns pra mandar embora dela, pra terminar, ela me fez. E assim, é sal grosso que se joga, é por fogo, é por não sei o que lá, pegar a cinza, jogar no rio. A gente foi até o rio, lá no fundo do sítio, jogou todas as coisas, ela fazendo as rezas dela lá. Até, assim, eu não entro nesse quarto, e é o quarto do meu irmão que dorme. Lá é o quarto dele, é o quarto do meu irmão mais velho com a minha cunhada lá que fica lá. Eu não entro nesse quarto, eu não entro. Eu chego lá, dizendo que tenho que falar com meu irmão, ele fala assim, não vai entrar, aqui eu não entro. Mas vocês não viram nada em relação... Eu não vi nada, não vi espírito, não vi nada, mas você sente tem uma presença estranha. Você sente uma coisa estranha. Chegou a hora do enigma. Você consegue solucionar o mistério de hoje? O jogo é o seguinte, eu conto uma parte da história e vocês têm que me contar a história inteira, todo o contexto, e eu só posso responder sim, não e irrelevante. Vocês vão descobrir através das perguntas e o jogo começa agora. Um homem encontrado no deserto, nu, com um palito na mão. É isso. Morto? Morto. Sim. Esse palito é um palito de dente? É um palito do quê? É irrelevante. Irrelevante. A gente tem que descobrir do que ele morreu? Descobrir todo o contexto. O que aconteceu? Toda a história. Por que encontraram um homem nu, morto, com um palito na mão? Ele chegou lá sozinho? Não. Ele caiu de alguma coisa? Sim. Ele foi desovado lá? Traduz assim, como assim? Alguém matou ele, largou o corpo Não. dele lá? Ele caiu de um avião? Não. Ele tem sangue? Tem machucado? Sim. Bom, pra eu entender a história, eu tô pensando, ele não caiu no avião, ele caiu de um camelo? Não. Ele é de lá? Não. Ele é um estrangeiro. Sim. O que esse homem tá fazendo? Tá pelado por quê? Ele tava com calor? É isso que a gente tem Não. que saber. Ah, ele não tava com calor? Não. Arrancaram a roupa Não. dele? Se vocês perguntaram o motivo dele estar pelado é o calor, não. Ah, tá. Ele tá morto, então... Arrancaram a roupa dele? Não. Ele tirou porque ele quis? Sim. Nossa Caramba. senhora, é. Que camelo é esse que tem essa bundinha, que esse camelo foi andando com essa bundinha, esse cara foi pelado atrás desse camelo, Caramba. até no meio do deserto. Esse Porra, palito, e o gente. palito? O palito é relevante pra história? Sim. Eu perguntei se era um palito de dente ou de fósforo, você falou que era Se relevante. você quiser imaginar qualquer um deles, funciona. É um palito grande ou pequeno? É pequeno o palito? É sim ou não, né? Caiba na mão, sim. Esse palito, ele tá segurando o palito ou tá fincado Ele nele? está segurando o palito. Ele tá segurando na mão um palito morto, pelado Fechado, no deserto. A mão fechada com o palito. Ah, ele tá. Ok, ele tava guardando esse palito. Você vê o palito saindo da mão dele. Ele tá eu ia falar decúbito, ele tá de barriga pra cima ou barriga pra baixo? É irrelevante. Ah não, quando isso é uma coisa... Pra você eu sei que não. Decúbito não, já Você vai- aprendi um pouquinho. Você tem que melhorar isso aí, Vilela. Você vai, não, mas vocês vão entender Eu já porque aprendi um pouquinho. vocês vão entender porque é relevante. Pra essa história é relevante. História, mas É. pra um crime jamais, tá? Tá, é uma pergunta relevante então. Ele foi andando, tem pegada Não. dele? Não foi andar. Ele tava com o dente sujo? Por que você tá com um palito? Ou ele palitou o palito antes de morrer ou depois, enfim? Eu diria que Irrelevante? É irrelevante. Tá é. bom. Ele é... Ele é... Não tem sangue, né? Tem. Não, Ah, não tem o tem. sangue
dele tá morto, sim. Mas Não, não mas- de machucado, de esfaqueamento, Não, alguém de esfaqueou, esfaqueamento não. de tiro. Não. Mas tem sangue. Ele tem olhos, arrancaram o olho dele. Não. Porra, por que esse maluco tá segurando... Vamos recapitular. Ele chegou lá, ele não é de lá. Ele tem marcas de machucado e sangue. Que mais? Ele tá com o palito na mão e... Ele tá morto pelado, independente se tá de barriga pra cima ou barriga pra baixo. Ele brotou da areia? Não. Tipo, ele tava lá Não. e a areia revelou ele? Não. Ele é humano, você perguntou. Sim, já. sim, ele é humano. Ele é humano. Cacetada, velho. Aí eu tô Ele bom. caiu de algum lugar. Sim, isso é importante. Não, caiu. A gente fala, Sim. ele falou. Se era Mas do caiu do camelo, avião, não. Não. Caiu de um camelo, não. Não. Caiu de um carro. Não, Caiu de uma de um... bicicleta? não, Porra, se ele não veio voando, ele Uma não asa caiu... delta? não. Ele caiu de um navio, porque se ele não, Não! foi de carro, não foi de Mas avião. como? Pois eu tô Como eu tô navio tentando ali? entender do que Falta ele caiu. coisa aí. Do que ele Tem caiu. mais Moto, meio de transporte. Não, Moto, não. ônibus, Não, trem. não, sei No lá. deserto, ele caiu da pirâmide? não. Às vezes ele tá caindo na pirâmide no deserto, pô. Ele tava Não, em cima não. da pirâmide e caiu, pô. Não, Cara. mas alguma coisa levou ele, ó. É. Cavalo, Não, camelo, não, avião, não, carro, não. navio Moto sabemos não, que não. é. Moto. Não tem navio no deserto, só pra... Não, então. Não, mas é que eu tô navio- eliminando aqui, galera. Eu tô na eliminatória de Asa delta opções. você falou que Não. não, bicicleta não, moto não. Mas como é que é Caramba, do isso? que Mais ele coisa caiu, aí. cara? Ele... Lambreta? Não, Ah, ele morreu do que ele caiu? não entendi. A morte Ele dele caiu é de pela alguma queda. coisa porque ele caiu dessa coisa? Não, a pergunta é o seguinte. Desculpa. A pergunta é. Meu Deus do céu, minha cabeça tem muitas informações Não, aqui que não fazem pergunta sentido. dele- Reformula. A pergunta dele tem lógica. Qual- Ele morre da queda. Sim, Ah, ok. Então tá, então é já isso. descobriram uma coisa, ele morreu da queda. Ah, então eu já sei. Ele caiu de uma taça que tava o palito na... Não. Ah, o Dry Martini. Dry Não. Martini, ele morreu de Dry Martini, segurando o Que palito. vocês estão Eu tô fumando, tentando, gente. eu tô tentando, Vilela, eu tô tentando. Mas e o pelado? Ele Eu pelado. Tava bêbado no bar do hotel e foi pro deserto. Isso aí, Tomando um Dry Martini. E antes de morrer, ele falou assim: minha bunda é pra lua. Que a terra me coma. Ele segurou o palito. Tá, ele caiu o quê? Ele caiu do que matou ele. Não, ele morre por causa da queda. Não, ele morre na queda. É isso. Ele caiu e morreu. É. A queda é que mata ele. A Exato. causa da morte é da queda. Tá, É. ele caiu de alguma coisa Sim, muito alta. sim. Ah, porque isso aí muda, porque daí não é carro, nem Balão. bicicleta, nem nada. Sim! Caiu do balão. Sim. Ah, caralho, ok. Porra, agora por que ele tava pelado com um negócio? Ele tava fugindo de alguém? É irrelevante. Ele tava sozinho no balão? Não! Ah, Ele foi jogado do balão? Não! Ele caiu, ele tava transando com Não! o barman do hotel que Não! fez o daiquiri pra ele. Não tem hotel, Eu tô não tentando tem, entender não de tem onde veio navio. esse Não tem palito. Dry Martini. Não tem há Dry álcool Martini. Ninguém tava na bêbado, história. ninguém tava bêbado. Não, é relevante. Irrelevante. Ele tava feliz? Irrelevante. Relevante. Ele não desejou. Imagino que não, né? Ele desejou isso? Não, Então tá. Não foi um auto-extermínio. Tá, ele não tava sozinho. Ele tava com uma mulher? não. Ele fazia terapia? Porque isso tem. Porque uma pessoa tá nessa situação. Ele tava com só mais uma pessoa ou várias Sim, pessoas? mais uma. Mais uma pessoa só. Sim. E era um Amiga. homem. Sim. Amigo? É irrelevante. Tava Gostava ele mais um. dele? Tava ele mais um homem. É irrelevante se é amigo ou não. Essa pessoa, esse homem... Pode usar o Google? Não, não, não. Esse homem tirou a roupa dele? Dele ou do próprio homem? Tirou do homem que morreu. Reformula. O homem que tava com o falecido Sim. Com palito na mão? foi quem tirou a roupa dele ou Não. ele que tirou a própria roupa? Ele faz a pergunta então. Ele tirou a própria roupa? Sim. Ele tira a roupa no balão? Sim. Dentro do cesto. A roupa está no balão? Não. Ele jogou a roupa do balão? Sim. Pro chão? Sim. Mas por quê? Ué, eu não É posso. isso que a gente tem que saber. É isso que vocês É isso que a gente tem que saber. É isso. Essa é a grande questão. Aí Essa é que a tá. grande questão. Cara idiota. Tá, beleza. Ele foi convencido a fazer isso. Sim. Ah, o cara convenceu ele, ok. Beleza, então o cara convenceu ele a jogar a roupa do balão e pular pelado do balão. Sim. Fofão, responde, por favor. Agora, a grande pergunta é, por que ele tá segurando a porra de um palito? Vocês não perguntam também sobre outro cara. Outro cara a gente já perguntou se era Tem. amigo deles, falou que é irrelevante.
Perguntou se ele era namorado, você falou que é relevante. Eu perguntei se gostava dele, você falou que era relevante. Esse homem tá vestido? Não. É uma sauna gay no ar. Não. O outro cara já subiu no balão pelado? Não. Ele tirou a roupa no balão? Sim. Bom, esse cara, beleza. Eles combinaram de tirar a roupa no balão, os dois caras. Sim. Ele tá bem, esse outro? Sim. Ele tá vivo. Sim. Por que esse palito? Eu não tô entendendo esse palito. Que tesão que é desses dois caras de... Olha, se a gente ficar pelado, segurar um palito. Um palito. O outro cara tem um palito também? Sim! Sim! Então eles apostaram que o palito era mágico? Não. Quem pegar o palito maior se joga? Sim. Era a aposta do palito, então. É aquela coisa de pegar palito? Quem tirar o palito menor, pula. Sim. Mas que tonto. Então é isso a história. Não, por que eles fariam isso? Não, mas por que Eles são eles imbecis, foram até lá? porque eles tomaram dry martini. Não, pensem. Balão, jogam a roupa, depois um mágico. pula. Por que eles fazem isso? É uma aposta. Não. É a turma do balão mágico. Com o Não. Não é uma aposta? Eles não apostaram? Não, eles tiraram no palito. Sim, por quê? Ai, tô ficando... Eles são irmãos? É irrelevante. Não, já falou amigo, já falou tudo. Tinha algum dinheiro envolvido em quem ficasse? Não. Era uma aposta besta entre eles. Não. Ele se arrependeu de subir nesse balão? De subir no balão, sim, porque ele... ele não, é morreu. relevante, né? A gente não sabe a opinião dele. Morreu, é. Fazendo balão pelado. Tá, bom, a gente tem muita informação. É que Os você ele- sabe, Não, você não, sabe a peraí. resposta, Você Vilela. sabe a Pra resposta, você é você é falso, óbvio, cara. Você quer que eu coloque na mesa o que a gente já tem? Não, eu vou botar na você. mesa. Vou Então botar vamos na lá. mesa o que a gente já tem então. Vamos lá. O que a gente tem aqui é... Dois peladão. Dois caras subiram, entraram de roupa no balão. Isso. Eles tiraram a roupa lá dentro do balão. Apertaram o palitinho. Eles Jogaram as roupas pra fora do balão. Jogaram as roupas pra fora, Aí tiraram também, outro também? Também, ele já tinha perguntado. tiraram no palito quem que ia pular pra fora do balão. É. O que foi encontrado morto foi quem tirou o palito menor e pulou do balão. Por que ele fez isso? E o outro sobreviveu. Você E já o outro sabe que sobreviveu. Tá ótimo. Tá. É uma aposta entre eles. Não. Não, como- Falta o porquê. Não é, É, não, pois é, o por que porquê. Por que alguém joga coisas do balão e se joga o próprio pra o outro sobreviver? Tão tonto. Tava preso demais. Porque ele... Sim! Ah, o balão tava caindo? Sim! Eles estavam fugindo no balão? Não, Eles eram bandidos? não, é irrelevante. Porque o balão tava muito pesado. Porque eles estavam levando Não. ouro no balão? É Não, irrelevante. o balão tava pesado demais, alguém tinha que se jogar. Eles Sim. vão tirando as roupas e jogando Sim, pra e diminuir não o peso. resolveu. Não resolveu. Daí pega no Tira no palitinho palito. e vê quem vai se jogar. jogar. Quem Isso. tirar o palitinho menor se Isso. joga. Eu não me jogava. Eu jogava outro cara. É. Falta só um detalhe pra história que você completa. Tá, eles tiveram que fazer uma aposta porque o balão tava caindo. Isso. Primeiro eles tiram as roupas e jogam. É isso aí. A história é essa, E você aí desvendou. ele vai tirar o palitinho. Deu um problema de vazamento no balão. Sim. E eles estavam caindo muito rápido. Se os dois ficassem lá, os dois iam morrer. Eles jogam tudo. Joga objeto, mala, a roupa e tal. E continua caindo. Aí o cara fala, pra um sobreviver, o outro tem que jogar tem que se pular. É só Tem que essa pular. história? É. Ah, porra, Vilela. Vilela. Não gostei. Achei uma merda o final dessa história. Preferia aquela outra. Né? Os dois pelados tomando dry martini. É, exatamente. Muito mais legal, Pelado ficou aqui, louco, assim, tá ó, louco. bêbado, com dry martini. Tão mais legal. Que final bosta. É assim que o programa termina? É assim. Puta Não é que assim, o pariu. porque a gente tem aí o caso de uma pessoa... Daqui, ó. Eu tô Tem o caso da horrorizado. pessoa que mandou pra gente. É agora, vamos lá. História horrível, cara. Roteiro A ruim. gente ficou 5 horas aqui. Roteiro ruim. Puta que o pariu. Eu vou contar essa história uma única e exclusiva vez. Não importa quem acredite ou não, o jogo não vai parar por conta disso. Na verdade, ao mesmo tempo que é mais simples do que muitos pensam, também é mais complicado. Eu confesso que tem me incomodado ver aqui todas essas postagens sobre o assunto. Sei que devemos ter pelo menos 10 jogadores reais aqui e o jogo se espalhar pode tornar as coisas mais divertidas. Eu contarei o que aconteceu comigo. Há cerca de 3 anos, nos fóruns, eu costumava usar fakes. Conheci certo perfil de uma garota, trocamos algumas mensagens e o MSN. Tirando eu,
Lembro que ela só tinha adicionado o namorado. Ela usava a foto de uma pessoa com cabeça de coelho no perfil. Ele não. Eu me lembro apenas da foto que ela usava no MSN. A garota era realmente estranha. Não falávamos muito de conversas fake e ela parecia obcecada pelo namorado. O nosso contato não durou um mês até que ela simplesmente sumiu. Mas eu não esqueci. Eu não tinha me apaixonado nem nada, mas aquela foto e aquele jeito único dela foram o bastante para gravarem uma imagem nítida na minha memória. 2 anos se passaram e o movimento do fórum já não era como antes. O aparecimento de novas redes sociais fez com que boa parte dos usuários migrassem e deixassem de usar o bom e velho Orkut. Eu nunca tive muitos amigos, então preferi optar por continuar no Orkut, onde eu podia ter uma conversa casualmente. Até que um dia, um perfil me adicionou. Era outra garota. Dessa vez, uma com uma foto de cavalo. Eu achei engraçado e na hora me veio à mente a imagem daquela outra garota, aquela coelha mais antiga. Adicionei e comecei a trocar umas mensagens. Essa nova garota era realmente muito agradável de conversar. Eu confesso, na época, aos meus 18 anos, que acabei me interessando pelo jeito dela. Ela conhecia diversos assuntos, partilhava de vários interesses iguais aos meus, e como não tinha muitos amigos, e a minha vida social se resumia ao computador, aos poucos fomos criando laços muito fortes, quando ela começou a perguntar algumas coisas estranhas. Ela me perguntou se eu já havia conhecido um coelho ou um cavalo. Eu brinquei falando que já havia estado perto desses animais certa vez, aqui e ali. Ela respondeu fria, fora do normal, dizendo que não estava brincando. Disse que, pelo que ela tinha notado, eu já tinha conversado com uma coelha. Como ela sabia? Será que ela estava fazendo referência à antiga garota que eu conheci? Eu acabei respondendo com sinceridade. Ela me perguntou sobre a relação e eu expliquei tudo o que aconteceu, de verdade. Era realmente estranho e um misto de curiosidade que me fez entrar naquilo. Passou-se uma semana e ela propôs um encontro. Que interessante do jeito que ela é, podemos ter uma boa experiência. Ela morava a cerca de 3 cidades vizinhas e combinamos de nos encontrar em São Paulo. Eu prefiro não citar onde é a minha cidade para não complicar as coisas do meu lado. Ela era linda e, por sorte, não era um gordo tetudo. Já tínhamos trocado algumas fotos antes e ela realmente era aquela pessoa. Conversamos, fomos a um barzinho relaxar um pouquinho. Já era quase 8 da noite, eu sabia que ia rolar alguma coisa. A gente se pegou um pouco, nada fora do normal. Foi então que ela disse que tinha um lugar para me levar. No fogo do momento eu pensei que deveria ser algum lugar especial para a gente transar. Eu a acompanhei, sendo que eram quase 10 horas, por algumas ruas que eu não conhecia bem até chegarmos em uma casa no meio de uma rua pouco movimentada. Eu não vou passar o endereço por motivos óbvios. Entrando lá, havia cerca de 15 pessoas, todas portando máscaras de cavalo. Na verdade, foi o que eu consegui contar pelos cantos da casa. Todas me cumprimentaram. Passei pela sala, cozinha, um corredor e fomos a uma área externa ao fundo da casa. A garota então pegou uma máscara e colocou em si própria. Começou a contar de um jogo que começou muito antes da internet se tornar popular, mas que se tornou bem mais acessível depois do aparecimento dela. A garota me disse que era algo que iniciou-se na França, em torno do século XVI. Algo antigo mesmo. Disse que aos poucos formaram-se sociedades pelo mundo todo e 2 grandes famílias, os cavalos e os coelhos. Ela então me contou certas particularidades entre as famílias. Os coelhos afirmam-se e têm atitudes mais lunáticas, gostam de um jogo agressivo e psicótico. A maioria deles joga em duplas ou sozinhos, e sua fonte de informação é imensa. Já os cavalos, ela me disse que têm uma postura mais passiva, são os coordenadores e mexem mais com a manipulação social. Isso estava na mídia, em tudo. Ela citou um exemplo, a Playboy. O sexo é uma ferramenta agressiva que, sem muitas dificuldades, podem alienar parte da população. Os cavalos, bom, nos dias de hoje não poderia fazer alusão a um desenho que está muito famoso, de uma forma bem mais calma, não?
Ela disse que quem trabalha com a mídia são os grandes, a grande maioria concentrada em países externos. Ao redor do mundo, temos os demais jogadores, que não possuem muitas diferenças entre si. Ela disse que o real objetivo do jogo é algo muito maior e a principal busca é o controle. Certas coisas não devem ser comentadas em prol do grupo. E ela então me propôs: você quer entrar para os cavalos? Fascinado, eu não rejeitei. Apesar dessa parte técnica, acontecem muitas coisas. Encontros, festas, relacionamentos. No geral, existem alguns que só querem saber de zoar. Mas para mim, a real diversão é jogar. Vocês não têm ideia de como é um jogo. Como é a troca de pontos. Como é poder confiar em um membro da família. Por fim, eu posso contar a atual relação entre cavalos e coelhos. A princípio, bem no começo do jogo, não nos dávamos muito bem. Mas com a globalização e o fluxo de informações, uma parceria foi feita e a venda, troca e fluxo de informações são constantes. Alguns membros têm uma ideia errônea do jogo e acabam fazendo merdas sem tamanho. No geral, os coelhos. Há pequenas famílias que tentam se criar, mas creio que não há nenhuma realmente forte no Brasil. As realmente importantes e que vão liderar tudo daqui a um tempo serão os coelhos ou os cavalos. E isso é tudo que eu posso contar. Na verdade, eu não deveria ter falado nada, mas as coisas andam muito paradas. Eu diria para terem cuidado. Não existe informação que não conseguimos. Não há um jogo que não possa ser resolvido. E eu, como membro dos cavalos, digo uma última coisa. Quando é que os coelhinhos vão parar de se esconder na toca? A história que contarei hoje foi retirada da Deep Web. E talvez eu corra algum risco por falar dela aqui no blog. Eu aconselho para quem gostar da história que a compartilhe em algum lugar, caso o blog saia do ar depois ou eu desapareça. Supostamente existe um jogo secreto que acontece no submundo. Esse jogo nunca vem à tona e nunca é divulgado. Você não verá pessoas afirmando participar do jogo, nem verá o jogo ser abordado nos meios de comunicação. Não é assim que o jogo funciona. O jogo antigo dos coelhos contra os cavalos começou na França e é um jogo criado por famílias ricas e influentes, que, em teoria, já se espalhou e é jogado por famílias de ambas as facções espalhadas pelo mundo inteiro, sendo ainda muito fortes na Europa. Como o jogo funciona? Bem, uma vez que certa família alcança um alto grau de poder e influência na sociedade, ela é convidada para se juntar a uma facção. Uma vez aceita, essa família receberá apoio da facção em seus negócios e em qualquer problemas que tenha, semelhante a algumas sociedades secretas. Mas há condições. Uma delas é que, uma vez dentro do jogo, você é obrigado a obedecer ordens superiores, inclusive, eventualmente fornecendo casas ou valores para certas missões ou eventos. Outra condição é que você também será obrigado a caçar os membros da outra facção. Caçar é, provavelmente, a parte mais sedutora de jogar o jogo. O jogo é secreto, assim como seus participantes. Logo, você nunca sabe quem são seus inimigos e muitas vezes nem quem são os seus aliados. Por exemplo, uma vez que um cavalo descobre a toca de coelhos, ele contata seus conhecidos e arma uma forma de pegá-los. Seja em uma festa fechada, seja em uma viagem. Uma situação que não levante muitas suspeitas. Uma situação em que todos possam ser mortos de forma discreta. Caçar um alvo significa o desmascarar e o eliminar, provavelmente junto com sua família, caso lhe seja dada a oportunidade. As provas necessárias para enquadrar alguém na facção inimiga podem se evidenciar através de contatos daquele indivíduo
de atividades anteriores de membros de sua família, ou mesmo de máscaras da facção encontradas em sua casa. O jogo não é uma brincadeira, e seus jogadores levam as caçadas a sério, com perdas fatais em muitos casos. Coelhos e cavalos se matam há muitas décadas. Esse jogo sádico começou como uma eliminação de concorrentes. Concorrência de poder, concorrência de dinheiro. De início, muitas famílias já eram inimigas. Dividi-las em 2 times foi um caminho natural que a raiva entre ambas criou, e tornou-se uma diversão matar membros inimigos. Normalmente, uma facção costuma tomar os bens dos mortos de alguma forma, ou os eliminam para poder se expandir. Não é comum, mas volta e meia os membros marcam reuniões pessoais e, para manterem o anonimato, utilizam máscaras de suas facções. Muitas vezes os membros tiram fotos ou aparecem em imagens ainda com as máscaras. Existem algumas delas espalhadas pela web. Normalmente são os coelhos que mais aparecem, por suas tendências inconsequentes e mais caóticas que as dos cavalos. Por outro lado, ultimamente temos tido um surto repentino de máscaras de cavalo pela internet. Seria apenas um meme ou teria algum direcionamento oculto? Eu não posso provar nada. Não tive muito acesso a informações, mas aparentemente há uma grande quantidade de imagens na Deep Web de membros de uma facção matando e torturando membros da outra. Inclusive sites secretos apenas para se marcar encontros e alvos. Existiram também diversas mensagens subliminares espalhadas pela mídia para indicar a influência dos cavalos e dos coelhos. O texto do início citou a Playboy como uma das marcas dos coelhos. Há poucos anos atrás, a banda Korn lançou um CD com um coelho e um cavalo ao redor de uma criança. E você, acha que tudo não passa de uma farsa? Que seria impossível um jogo assim existir nos dias de hoje? Pois pense de novo. Há coisas que nascem para não serem reveladas. Gostou? Mande seu relato ou alguma história tenebrosa pra nós. O e-mail está na descrição. Beijo no esqueleto e adeus.